Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá minha amiga, meu amigo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro Perispírito, eu nunca sei como é que eu aponto, do professor Zalmiro Zimmermann, que é baseado em todo o ensinamento da doutrina espírita e também de obras de autores espirituais. Vamos falar hoje, continuar falando sobre perispírito e enfermidade, só relembrando, nós falamos... Primeiro teve um resumão sobre perispírito e enfermidade, depois falamos sobre as injunções kármicas, ou seja, as doenças congênitas, aquelas trazidas de vidas anteriores. Falamos sobre invigilância mental, né? Que o mal só sem atitude já faz mal para a gente, se pensarmos o mal. Falamos em tensões psicológicas, os sentimentos que tensionam o emocional, né? Que também geram doenças, e as influências psicoambientais, que depende do ambiente que a gente frequenta, isso pode também nos adoecer. Hoje nós vamos falar sobre as ocorrências acidentais. O que é isso? Do que se trata? Vamos lá. As ocorrências acidentais, obviamente, surgem também como causas possíveis de enfermidades. Desde os abusos alimentares e as condutas ditadas pela imprudência, até os acidentes mais graves, fatos inúmeros acontecem que, podendo afetar perigosamente até o regime de sustentação vital propiciado pelo perispírito, trazem transtornos e sofrimentos, estados enfermiços que ganham a mais diversa rotulagem, sempre, é verdade, de acordo com a lei do merecimento. Obviamente, eventos dolorosos do cotidiano, em suas diversas feições, nem sempre se traduzem, ainda que respeitadas as predisposições, por resgates inevitáveis, expiação de vidas pretéritas, como é o caso, por exemplo, de certos acidentes aviatórios ou rodoviários, sabendo-se que, por um lado, usufruindo do livre-arbítrio, semeamos e colhemos a todo instante, e, de outro, que o percurso evolutivo, em si, oferece-nos continuamente os mais variados e, às vezes, imprevistos, estímulos à aprendizagem e sensibilização, como convite divino ao crescimento espiritual em direção ao reino da luz. Pelo que eu estou começando a entender, são as ocorrências acidentais que são problemas, né, que a gente pode ter, as doenças que a gente pode ter de acidentes, né, de coisas não previstas, que não tem muito a ver com o nosso processo kármico, que não tem nada a ver com a gente, a gente precisaria passar por isso. Na sua vida já não aconteceu? Algumas coisas bobas, você fala assim, gente, mas bobeira é isso. A maior parte, ou todas as vezes, são de decisões que a gente toma, né? Que a gente faz alguma besteira, cai, quebra a perna, ou fica... faz um esporte radical demais, de repente fica numa cadeira de rodas, então a gente gera aquela doença por ocorrências acidentais, não estava no nosso trajeto kármico, então não é coisa de vida passada, não é de invigilância mental, não é de nada aquilo que a gente viu, mas ocorreu, né? E aí o que acontece é que a gente consegue uma doença temporária ou permanente sem ter precisado por alguma invigilância, por alguma outra razão. Mas que, mesmo assim, nos é uma oportunidade de aprendizado. Sempre. Citar um exemplo bem bobo aí, quando eu, com 11 anos de idade, caí do pé de goiabeira e quebrei meu braço em 2 lugares, tive que fazer 2 cirurgias, com pinos, etc. e tal. Antes disso,
É um exemplo muito tosco, mas enfim. Antes disso, eu vivia em árvore, pulando para lá e para cá, e caía de cabeça no chão e levantava uns galos desse tamanho. O que serviu essa experiência? Que foi bem dolorosa, bem difícil, porque você imagina, 40 dias com gesso, depois retira os pinos, depois faz. Você vai lá um ano que a sua vida se altera, tive que dormir num colchão, tudo diferente. Era época de férias, então não alterou a escola. Mas, o que me trouxe de aprendizado? Precisava ter acontecido isso? Estava no meu roteiro kármico? Certamente que não, isso é uma traquinagem de criança. Eu adorava pular de um galho ao outro, tinha uma goiabeira no quintal de casa, adorava pular como Tarzan fazia. O que eu aprendi depois disso? Nunca mais subi em árvore. Nunca mais me coloquei em risco. Eu poderia cair de pescoço, como eu fiz um monte de galo, eu podia quebrar o pescoço, podia ficar paraplégico, podia tanta coisa, né? Dessa época, pelo que eu me lembro, não que eu seja iluminado nem nada, mas assim, o que você faria no lugar? Nunca mais subiria em árvore. Mesmo seu pai e sua mãe não deixando, se você quisesse, você ia subir e ia tentar. Eu nunca mais fiz isso. Então, mesmo que aconteçam essas ocorrências acidentais, a gente tira um aprendizado disso. A gente vai entender que não mais podemos fazer isso. E, com isso, a gente preserva a nossa atual existência. Entendeu? No próximo episódio, hoje foi bem rapidinho, né? Nós vamos falar da obsessão. E tem um texto bem interessante aqui, ó. Porque é enfermidade e obsessão. Capítulo perispírito e obsessão, desculpe. Que gera enfermidade. Obsessão, está aqui dentro desse ainda, diz assim: obsessão reconhecidamente é fonte das mais diversas e perigosas patologias. Tratando-se de matéria especialmente importante, impõe-se que seja aprofundado em capítulo próprio, como a seguir acontece. Então, como a obsessão é um caso de geração de doença muito forte, né, a gente vai entender o que é essa obsessão, o que significa, né, e o que isso influencia no nosso corpo físico e espiritual. Então é um assunto muito legal que a gente vai estudar no próximo episódio, tá bom? Eu te espero como sempre, gratidão por ter chegado até aqui. Até lá, tchau!